Bem, meus amigos, nós estamos aqui com o nosso bispo diocesano, Dom José Carlos Campos, para falar um pouquinho sobre o sentido da Quaresma, da Páscoa também e da campanha da fraternidade. Dom José, qual é o sentido desse tempo na igreja, o tempo quaresmal que está para começar? A Quaresma quer ser para nós um tempo de apelo, um tempo em que, de fato, nós somos levados a repensar, a revisitar a nossa história pessoal, eclesial, planetária, e perceber que há coisas que nós podemos e devemos mudar. É do humano que a gente vai se acostumando a certos ritmos, e às vezes ritmos que vão exatamente estragando a gente, estragando o outro, estragando o planeta. A Quaresma então é para isso, é um apelo para a gente poder olhar para dentro e poder reconstruir ou refazer o caminho, as utopias, o futuro. Quaresma então é tempo de conversão, é tempo de achar o caminho certo se nós o perdemos por algum motivo. E aí a necessidade, inclusive, das confissões, por causa dos mutirões de confissão, todo um trabalho da igreja, no sentido de estar preparando os seus fiéis para viver bem esse tempo. Na ótica da fé, a mudança se faz por essa via. Na ótica da fé, nós entendemos que aquilo que nós fizemos de errado, ou na contramão do bem, na contramão do certo, na contramão de Deus, isso nós chamamos de pecado. E se nós queremos fazer um caminho exatamente de recuperação, de restauro, isso passa pela via da misericórdia. Temos um Deus que perdoa o nosso erro e que ao mesmo tempo nos capacita para agir bem, para agir corretamente. Então, nesse tempo quaresmal, como é uma prática já comum na igreja, se multiplicam as confissões, que são, digamos, os locais, os momentos, os tempos graciosos em que entramos com o nosso pecado ali no mistério de Deus, celebrado naquele rito, naquele sacramento, e saímos de lá, perdoados e capacitados para agir bem. Então, é um tempo também de muito cansaço, de muito empenho da parte dos sacerdotes, mas isso é bom, é a nossa tarefa, mas também é o tempo favorável em que Deus visita o nosso ser e nos capacita para começar de novo. A igreja no Brasil, já há alguns anos, propõe para esse tempo da Quaresma a reflexão sobre a campanha da fraternidade. E esse ano a campanha da fraternidade vai tratar de saneamento básico. E é uma campanha também, não apenas da Igreja Católica, mas envolvendo diversas igrejas cristãs nesse trabalho. Parece até que a turma estava adivinhando, né? Porque o Brasil tem vivido verdadeiras epidemias, doenças que a gente pensava que até já teriam saído do mapa, estão voltando, e grande parte delas por causa da falta de saneamento básico. É um tema que toca todos nós, né, Dom José? Sem dúvida, já são 52 anos de campanha da fraternidade, já é esta a 4ª campanha da fraternidade ecumênica, no ano 2000, 2005, 2010 e agora, e com uma temática, digamos assim, bastante ampla. Quando nós falamos de saneamento básico, não estamos falando de um assunto eminentemente espiritual ou religioso ou ligado a este ou aquele segmento. Quando nós falamos de saneamento básico, estamos falando de vida, de sustentabilidade, de capacidade e possibilidade de manutenção da vida no planeta. Aqui, então, estamos lidando com uma matéria que não toca a este ou aquele grupo, mas toca a todos os viventes, inclusive aos animais, porque é claro que o vivente humano é aquele que, pela sua capacidade de razão, de interferência, administra a criação, mas é verdade também que se há uma falta radical de água, por exemplo, isso afeta todos, os humanos e os demais seres vivos. Então, percebam que, de fato, quando nós temos diante de nós um tema da campanha que quer pensar a casa comum, que é o nosso ambiente, que é a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, o nosso planeta, a nossa casa comum, e chamar cada um à responsabilidade, sejam os órgãos públicos grandes, seja a responsabilidade pessoal, individual,
onde cada um tem que tomar posturas novas, aqui estamos falando, portanto, de uma matéria, de um assunto, de um tema que toca a cada um de nós. Ou nós nos convertemos todos, poderes públicos e cidadãos, cristãos, religiosos, ateus, ou nós corremos o risco de chegar ao momento em que não será mais possível a manutenção da vida humana e das outras formas de vida no planeta. E quando é o tema, portanto, como você disse bem, do saneamento, ele implica e se articula com vários outros temas e problemas. A mortalidade infantil, por exemplo, no Brasil, tem muito a ver com o saneamento básico precário, né? Onde as doenças que praticamente deveriam estar ausentes, né? Diarreia, por exemplo, isso se multiplica nas áreas mais pobres das cidades, do país, enfim, do mundo. Aqui em Divinópolis, por exemplo, nós temos uma morte do rio anunciada, né? De tanto aguapé, por exemplo, que está cobrindo a superfície dos rios. Para de Minas, por exemplo, viveu um problema gravíssimo da falta de água no ano de 2015. O senhor acha que essa campanha ela vai alavancar outras ações na sociedade? Porque o grande valor dessa campanha talvez seria assim, um despertar para o problema, envolvendo muitas igrejas e sociedade civil. O senhor acha que ela vai alavancar outras iniciativas, seja da sociedade civil, do poder público, para repensar e refletir sobre a questão? Algumas atitudes são muito importantes quando se trata de avaliar alguma coisa, seja o que for. A primeira coisa é despertar, essa é a palavra que você usou, de fato. Bom, eu posso, estando dormindo, despertar e dormir de novo. Eu posso, estando dormindo, despertar e me levantar. E tomar atitudes, de ir ao banheiro, de espantar o ladrão, de fechar a porta, de apagar a luz. Agora, isso aqui, portanto, é alguma coisa que a gente tem que cuidar para que não fique apenas no despertar que acende uma temática e depois nos leve a dormir e a roncar de novo. Não é? Porque estamos diante de uma questão extremamente problemática e ampla. Em primeiro lugar, é uma questão assim, de ordem política, que aqui se trata de a gente poder, de fato, desenhar e executar políticas públicas de saneamento. O saneamento é uma responsabilidade pública, não privada. Inclusive, o que a campanha da Fraternidade também quer sinalizar é isto: a maldade da privatização desse serviço. Se eu o privatizo, vai ter acesso a ele quem pode pagar por ele. Se ele é uma atividade obrigatória do Estado, né, do poder público, todos deveriam ter acesso a esse bem, já que o poder público tem que cuidar de todos. Agora, se por um lado, né, é preciso despertar o poder público, porque há graves deficiências nisso, porque saneamento, gente, não aparece, saneamento é debaixo da terra, então não dá voto, não permite uma placa de reconhecimento de quem fez, não é verdade? Quer dizer, saneamento não dá voto. Enfim, isso aqui implica, portanto, em despertar a consciência política dos governantes acerca disso. Mas, por outro lado, há um outro despertar difícil, que é o despertar de cada consciência, de cada cidadão. O que nós temos, né? Quando eu falo nós, também me incluo aqui, o que nós temos de atitudes erradas, né? Desperdício de água, é o banho que demora demais, é a escovação que demora demais, é a torneira aberta, é a perda da possibilidade de captar a água da chuva de maneira simples. Eu cresci vendo a minha mãe colocar lata de água na bica do telhado para aproveitar aquela água para fazer alguma coisa. Quer dizer, ela, sem saber disso, estava fazendo política ecológica correta, né? Então, quer dizer, são coisas mínimas que nós individualmente podemos fazer. Coisas pequeniníssimas, né? Que, se fossem feitas, seriam posturas novas em relação ao cuidado com a natureza. Só para sinalizar, outro dia, aqui na Praça da Catedral, eu estava conversando com um casal, inclusive a senhora estava grávida, e passou uma pessoa, um andarilho, me deu uma bala. Eu peguei a bala, descasquei a bala, coloquei a bala na boca e joguei o papel no chão. A grávida foi lá, abaixou, virou-se para mim e falou assim: coisa feia, hein, Zé? Coisa feia, hein? Joga o papel no chão
depois vem a chuva, a enxurrada leva, entope o bueiro e aí vem a inundação. Coisas mínimas, básicas, que nós tínhamos que reaprender em vista do cuidado da casa. Então, acho que nós lidamos com 2 despertares difíceis. É o despertar da consciência daqueles que governam, até porque estamos diante de um tema que não é tão interessante a eles, mas também o despertar de um novo modo de agir dentro de casa, dentro do banheiro, na cozinha, na rua. Então, certamente é um tema que tem que voltar sempre. Não dá para falar dele 40 dias e parar de falar como se isso resolvesse o problema. Todo o tempo quaresmal e a campanha da fraternidade traz dentro de si uma ideia muito bonita, que é a ideia da vitória da vida sobre a morte. É a celebração da Páscoa. Quais experiências pascais você tem percebido aqui na Diocese? De vitória de vida sobre a morte, iniciativas de vidas, coisas bonitas, que o senhor vê e percebe, que coisa bonita, que bênção de Deus, que esteja acontecendo isso. A gente corre o risco de, talvez, aqui e nos esquecermos de coisas até mais valiosas do que essas que vamos lembrar, mas assim, o que me vem à mente agora, primeiro, eu não posso deixar de sinalizar o trabalho bonito da Pastoral da Criança, onde ela existe. E eu conheço núcleos que funcionam muito bem, onde eu digo sempre, aquelas crianças talvez não estivessem mais no mundo se não houvesse Pastoral da Criança. Se não houvesse quem fosse visitar ali mensalmente aquelas famílias, pesar aquelas crianças, verificar o cartão de vacina, ensinar a fazer a multimistura, enfim, para mim é uma experiência pascal, a experiência que faz hoje a Pastoral da Criança. Uma outra experiência pascal, sobretudo nesse tempo de pouca água ou de carência radical de água, foi exatamente a capacidade de partilha, não é? Ali onde isso pode ser visto. Evidentemente, isso não é um tom generalizado, mas se isso foi percebido, isso aí é pascal, por menor que seja essa experiência, a capacidade de dividir o que ninguém tem abundantemente, né? A partilha da água em lugares onde de fato a água faltou, isso aqui foi uma experiência muito bonita. Aqui entre nós, ainda ligado ao tema da água, o despertar em relação ao rio, né? Sobretudo ao rio Itapecerica, que de fato se viu inundado de aguapés e com uma certa pressão social e de grupos ecológicos. Isso foi feito pelo poder público, mas também nos espanta ainda o descuido em relação ao rio Pará, né? Com as grandes chuvas que vieram nesse tempo, né? As chuvas levaram os aguapés, não limparam o rio, porque os aguapés que estavam concentrados aqui, por exemplo, foram rio abaixo. Então, onde nunca tinha aguapé, agora já tem. Se não um punhado, uma mudinha que pode se multiplicar rapidamente. Então, eu não considero isso limpeza do rio, mas considero isso, né, digamos, democratização da poluição, né, porque isso desceu o rio abaixo. Isso, claro, é um grave problema também, mas aqui o que se criou ao redor do rio Itapecerica como protesto, como denúncia, como uma rebeldia ecológica sadia, isso aqui também foi uma experiência pascal. Então, percebo que há em relação, né, à natureza, em relação à vida, há experiências bonitas. Certamente há outras, talvez até mais significativas do que essas, mas nós temos que de fato resguardar que sempre haverá experiências pascais no nosso tempo, na nossa história. Basta que a gente coloque olhos um pouquinho mais agudos para percebermos que a Páscoa continua. Ok? Muito obrigado pela entrevista. Agradeço a você, agradeço também aos telespectadores, rádio ouvintes, internautas que partilham conosco desta oportunidade de falar sobre a campanha.